Ora, bom dia a todos vós. Que a bênção do Espírito Santo seja derramada na vossa vida. Hoje vai ser um bom dia. O Espírito Santo me disse que hoje vai ser um bom dia. Tenham coragem, que hoje vai ser um bom dia para as vossas vidas. Há muitas bênçãos a serem derramadas. É preciso que vocês acreditem. O Espírito Santo está aí. Jesus Cristo está mesmo aí na esquina. Alegrem-se. Deus é bom. Deus é muito bom. Vamos então pedir a Deus que venha presenciar esta nossa conversa. Senhor, precisamos da Tua ajuda, da Tua inteligência, da Tua inspiração. Foste Tu que deste a palavra a Moisés para enfrentar príncipes, reis e multidões. Multidões descontentes constantemente. Multidões que arranjavam problemas atrás de problemas. Mas Moisés utilizava a tua palavra e a tua autoridade. Foste tu que deste a palavra aos apóstolos. Escolheste-os não no meio dos sábios, mas no meio dos pobres e dos que não são instruídos. No meio dos humildes. Deste-lhes a palavra e eles perderam o medo e enfrentaram reis e príncipes para falarem sobre ti e anunciarem a boa nova, anunciarem o Pai e convidarem os homens a partilharem desse mistério e obterem a tua justiça. Pedimos, pois, que venhas ao nosso encontro, Senhor. Precisamos de conversar. Vamos conversar seriamente. Pois bem, Deus está a presenciar esta nossa conversa. O tema de hoje é um tema muito complexo. Mas, eis o que eu vou dizer. Tomem cuidado com o espiritismo de Allan Kardec. Tomem cuidado com o espiritismo de Allan Kardec. Allan Kardec supostamente foi um parapsicólogo ou um psicólogo que decidiu estudar o paranormal. E então ele diz que obteve evidências suficientes que diz que há pessoas que são moradas abertas e há pessoas que têm faculdades mediúnicas. Dito de outra forma, há pessoas que têm capacidades de falar com os espíritos dos mortos ou com supostos seres superiores que existem no mundo espiritual. E então o Allan Kardec escreveu inclusive um livro que se chama Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas, para nós que somos cristãos, temos que observar realmente isto. Porque a palavra diz que no fim dos tempos ia haver muitos falsos profetas, muitas doutrinas contra a verdadeira doutrina que está expressa no Evangelho e muitas doutrinas anticristo. Vejamos o que diz a Bíblia para melhor ajuizarmos. A Bíblia diz, que eu vou passar a ler. A Bíblia proíbe fortemente qualquer tentativa de comunicação com os mortos. Reparem, proíbe qualquer tentativa de comunicação com os mortos, bem como com o mundo dos espíritos. A Bíblia diz que aqueles que pretendem se comunicar com os mortos, na verdade, estão a comunicar-se com os espíritos de familiares que são espíritos de demónios. Espíritos de demónios. Ouçam o que a Bíblia diz. Ainda em Levítico, capítulo 19, 31 e capítulo 20, versículo 27, está escrito: o Senhor... Ou melhor, não está escrito, mas pode-se entender que eu vou aqui então referir a ideia. O Senhor
disse que essas atividades, isto é, falar com os mortos e falar com os espíritos do reino dos mortos, constituem abominação e que aqueles que praticassem deveriam ser punidos com a morte. Verifiquem então, leiam o Levítico, capítulo 19, versículo 31 e o capítulo 20, versículo 27. É este o mesmo entendimento que se pode ver em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11. Isaías é explícito. Isaías expressou muito bem a perspectiva bíblica sobre esta temática. Parafraseando Isaías, quando vos disserem consultai os necromantes e adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultarão vós o vosso Deus antes? Por que é que não consultam Deus a favor dos vivos e consultam antes os mortos? Reparem, por que é que não consultam Deus a favor dos vivos? E, para consultar Deus a favor dos livros, há a Bíblia, há o Evangelho ensinado segundo Jesus Cristo, que é a Bíblia. Vejamos o que diz em Gálatas. Em Gálatas diz no capítulo 1, versículo 8, o seguinte: Paulo adverte os da igreja de Gálata, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos pregasse outro evangelho além do que já pregamos, seja anatema. Anatema significa maldição. Seja maldição. A Bíblia é clara, a Bíblia é explícita. Agora ou acreditam em Allan Kardec e no suposto espiritismo, ou acreditam em Jesus Cristo. Em Gálatas ainda, no capítulo 1, versículo 6 diz: estou admirado que tão depressa estejas desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Reparem, Paulo exorta os Gálatas: ei, como é que vocês se atrevem a desertar deste movimento que é criado por Cristo e pelo Espírito Santo? Este movimento que é de vida, este movimento que tem por base os princípios divinos que vêm lá de cima do grande Deus que enviou Jesus Cristo aqui à Terra. E finalmente, em Gálatas, nesse mesmo capítulo, mas no versículo 11, diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é dos homens. Não é dos homens, é de Deus. É a ilação que se tira. Mas então, por que é que o diabo utilizou Allan Kardec? Porque partimos do princípio que isto é uma doutrina anti-evangelho. Se é a doutrina anti-evangelho, é uma doutrina satânica, anticristã, é uma doutrina enganadora. Mas então por que é que aquele que engana, mente, rouba e não quer destruir e matar, utilizou Allan Kardec?
Eu não estou aqui a dizer que Allan Kardec é culpado e sabia que estava a ser utilizado ou fez um pacto com Satanás para enganarmos a todos nós. Allan Kardec pode ter sido uma pessoa bem intencionada e na sua procura de conhecimento pode ter sido manipulada e enganado pelo grande abutre que é o Satanás. Há uma coisa interessante que nós temos que relembrar. João Batista disse que enquanto batizava as pessoas na margem do rio, disse que eu batizo-vos com água, mas virá alguém que terá mais poder do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Isto pode ser visto em Mateus capítulo 3, versículo 11. Reparem, batizar-vos-á com água, batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Portanto, a ideia aqui a reter é esta. Cristo batizou muitas pessoas com o Espírito Santo e com o fogo. E essas pessoas têm uma relação espiritual mais próxima com Deus. Na verdade, Deus lhes deu esses dons para comunicar-se mais facilmente com Deus e agir no mundo espalhando a mensagem de Deus, ajudando as pessoas, minorando o sofrimento. O problema é que essas pessoas, antes de crescerem e perceberem esses dons, o diabo sabe quem essas pessoas são. Sabe. O diabo sabe quem essas pessoas são e então vai agir contra essas pessoas, dando-lhes problemas atrás de problemas. E essas pessoas, como terão muitos problemas, procurarão alguma solução porque pensarão que estão mal, que há algo dentro deles que é errado, porque eles ouvirão coisas, verão coisas que não conseguem explicar e pensarão que algo errado se passa com elas. E aí, então é que entram as associações espíritas. As associações espíritas dirão: venham para aqui, venham, que nós vos dizemos para que é que isto serve. E então essas pessoas irão para associações espíritas e essas associações irão dizer-lhes que eles têm capacidades mediúnicas e têm a morada aberta. E alguns dirão que estão mal e querem se libertar disso e então as associações espíritas dar-lhes-ão supostamente algumas bebidas, águas fluídicas ou outras coisas para o mal que elas têm dentro delas sair. Ou pelo menos elas ficarem já não tão incomodadas com o mal, entre aspas, espiritual que terão dentro delas. Mas isso não é bem assim. O objetivo dessas águas é, e digo-vos, porque passou-se comigo, tirar o Espírito Santo e o ser de fogo que Cristo deu a essas pessoas, e essas pessoas terão que dar autoridade enquanto beberão essa água que lhes inserirá um espírito demoníaco. Nessa água, aquelas ervas invisíveis que essas pessoas beberem, eu digo-vos invisíveis, porque eu vi essas ervas invisíveis, e essas ervas criarão um ser maligno dentro delas, um ser que lhes vai dar problemas de saúde e vai-lhes alterar o espírito e o sistema nervoso e a própria saúde. E essas pessoas pensarão que estão bem, mas na verdade estarão mal. Pior ainda e mais, perderão a proteção de Deus, que é o Espírito Santo e o ser de fogo, aquele ser envolvido numa orla dourada, que dirá a eles: eu sempre vou-vos perdoar, sairá deles. Esse ser de amor, de compreensão, de entendimento, sairá deles. E eu digo-vos isso porque aconteceu comigo. Eu estou a falar, testemunhando acerca de mim e acerca de vós, porque eu senti na pele o que se passou comigo e, portanto, estou-vos a dizer.
Vou-vos dizer então o que se passou comigo, porque eu posso testemunhar desta situação porque já senti na pele. Vesti essas circunstâncias, calcei esses sapatos e tomei essa água fluídica. Vou-vos explicar como. O que é que se passou então? Eu, algum tempo atrás, eu senti o chamado de Deus para ir para o seminário. E eu tentei ir para o seminário, mas na altura, como ainda era muito inconsciente e jovem, e como não tinha meios económicos na altura, indo ao seminário, pensei que iam me dar apoio, mas criaram entraves atrás de entraves, e então eu não fui para o seminário e afastei-me então e vim para a universidade. E entretanto, porquê é que eu fui ao seminário? Porque eu senti a voz de Deus a falar comigo, que eu devia ir para o seminário, porque a voz falou e disse: Sérgio, Sérgio. Uma voz, um sussurro no vento, e eu pensei que Deus estava-me a chamar para o seminário. Entretanto, eu via e ouvia coisas várias vezes, inclusive via algumas sombras a desaparecerem de vez em quando, e eu olhava para as pessoas e era capaz de ver cores. Algumas pessoas, quando estavam em determinadas situações, tinham a luz amarela, outras tinham um amarelo com alguma sombra preta, outros tinham outras cores, e eu conseguia ver isso. Eu posso dizer que conseguia ver coisas que eram inexplicáveis. Ouvia coisas que eram inexplicáveis. Inclusive eu cheguei ao ponto de ver mensagens quando acordei em línguas estrangeiras que pareciam línguas árabes ou grego ou outra língua qualquer, e eu não sabia a sua tradução. Mas nessa altura eu ainda era muito jovem e não sabia para que é que serviam esses dons. Entretanto, em Aveiro conheci uma pessoa que foi muito importante para mim na altura, que me ajudou muito e que me levou para essa casa, para uma casa espírita. E porque essa pessoa disse-me, e eu acreditei que algo mal estava dentro de mim, que estava-me a criar problemas atrás de problemas, e de facto eu tinha muitos problemas, e a minha vida não tinha sido fácil. Eu não vou andar aqui a fazer o rosário, e então eu fui para essa associação e então quando entrei lá, vi qualquer coisa logo que me chamou a atenção, que isto não é para mim. Mas eu entrei lá e eu vi que estava no sítio errado. Mas, para não fazer algum desagrado às pessoas que estavam comigo, e mal, da minha parte, fui estúpido. Devo dizer que fui estúpido, e agora vejo que fui estúpido. Devia defender a voz de Deus que estava a falar comigo e eu não defendi. Eu então entrei nessa associação e quando olhei para a água, que eles supostamente dizem que era água tratada pelos seres espirituais, eu vi ervas lá, ervas invisíveis que os outros não viam. E eu, quando questionei essa pessoa disse-me que eu devia beber essa água, que era água tratada pelos seres espirituais. E então eu, iludido, porque essa pessoa também não sabia, porque queria me ajudar, e o mal não é dela, mas é daquelas pessoas que também tinham enganado ela. Eu então passei a levar águas fluídicas para casa semanalmente e passei a bebê-las, até que um belo dia eu, quando meditava e orava, pedindo a qualquer mal que estava dentro de mim que saísse, e eu bebi a água e senti um ser comunicava comigo. Eu vi o ser dentro da minha mente, e era um ser dourado, calmo, pacífico, cheio de amor e compreensão, envolvido numa orla de fogo dourada, que ao sair de mim disse o seguinte: não te preocupes, Sérgio, eu sempre vou te perdoar. E esse ser saiu de mim. Pouco depois eu reparei que começou-se a passar uma transformação dentro de mim. Eu gostava de ler, gostava de escrever poesia,
deixei de fazer isso. Eu era extremamente socializável, deixei de ser socializável. Passei a ser mais taciturno. Eu era paciente, tinha uma certa inocência, perdi isso tudo. E comecei a irritar-me facilmente e em certas situações que eu antes manteria calma e o espírito frio, passei a reagir sem autodomínio, ao levantar a voz, a não saber utilizar as bases principais de comunicação para estabelecer um diálogo franco e cordial. Isto foi o que se passou comigo, agora vocês julguem. Eu digo-vos uma coisa, tomem cuidado com o espiritismo de Allan Kardec. O que Allan Kardec foi criar associações espíritas para chamar pessoas como eu, que o diabo sabe quem são, para lhes tirar o Espírito Divino, o Espírito Santo e o Ser de Fogo. Porque essas pessoas teriam uma função a fazer aqui na Terra, que Deus lhe terá dado, e mais tarde elas descobririam isso. Mas muitas delas não descobrirão, que foi o meu caso, porque perderão o Espírito Santo e o Ser de Fogo. Eu, a partir daí, reparando nisso, comecei a orar e a tentar recuperar o Espírito Santo, até que, uma certa altura, depois de tanto orar e pedir ajuda a Cristo, ao Espírito Santo, ao Arcanjo Miguel, eu fui ajudado e neste momento estou novamente a voltar a Deus com toda a força, porque eu vi que Cristo está a vir ao mundo e está mesmo aí na esquina. Essa voz também me disse isso e por isso é que eu agora estou aqui a contar a minha situação para quem ver este vídeo, se estiver nas circunstâncias similares à minha ou conhecer, a advertir essa pessoa para se afastar das associações espíritas de Allan Kardec. Que Deus vos guarde, vos dê esclarecimento, abençoe a vossa casa, vos dê instrução, vos dê proteção e abra o seu Espírito Santo como um copo vazio que seja resplandecente com a sua luz. Luz de vida, luz de entendimento, luz de paz, luz de amor, luz de domínio próprio, luz de paciência, luz de amabilidade, luz de fé e luz de entendimento. Deus é um Deus de entendimento. Obrigado, Senhor, pela tua compreensão e entendimento. Eu confio no teu engenho. Nós, como sabemos que Deus existe e que a nossa vida não é o acaso, temos que dar graças a Deus cada dia que estamos aqui e pedimos ao Espírito Santo que nos abra os olhos para não sermos manipulados pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas e pelos meios utilizados por Satã e os seus pirros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Fiquem com Deus. Deus vos guarde, a vocês e a vossa família. Oro em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.